Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mente Holística. A gente trabalha com essa abordagem da filosofia holística porque a gente entende, né, e tem o objetivo de nutrir e alimentar o ser integral, o ser completo, corpo, mente e espírito. E hoje a gente está fazendo algo aqui diferente, porque sempre meu convidado ou minha convidada está aqui do meu lado. Mas hoje nós estamos fazendo de uma outra forma, porque a minha convidada hoje, ela está em São Paulo e nós estamos fazendo aqui através do Zoom, que eu assim adoro a tecnologia que nos possibilita, né, esses contatos, essas ligações, embora a pessoa não esteja aqui com a gente. É a Carol Ungri. Ela é terapeuta, então está lá em São Paulo. E aí eu quero assim agradecer muito, Carol, por você ter aceito esse convite, por a gente bater esse papo aqui, essa conversa, né, dentro dessa filosofia que nós duas seguimos, né? Vou contar aqui que eu encontrei a Carol nos nossos estudos como iniciadas da Lugamashi. A gente faz parte do IMA, do Instituto dos Mistérios Ascensionais. Então a gente, assim, né, nos conhecemos lá. E deu certo da gente estar aqui hoje. Muito, muito obrigada, Carol, por ter aceito esse convite. Ai, olá para todo mundo. Eu que agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui participando com você hoje, inaugurando essa nova possibilidade, né, de integrar localizações, né? Isso é muito bacana, eu acho isso Com muito certeza. legal. O mundo é Estou muito pequeno, feliz. né? Demais, eu falo, o mundo é muito grande, igual uma ervilha. É. A vida inteira eu tenho esse lema. O mundo é gigante, igual uma ervilha. Porque quando E uma coisa legal, né, que a Lu fala. Uma coisa legal que a Lu fala e ficou na minha cabeça é assim, né, que o tempo, ele costura os encontros, né? Então, esse encontro aqui, a gente sabe que demorou esse tempo, esse espaço, mas quando tem que encontrar, a gente encontra, né? Estamos aqui hoje. E a Carol, né, você vai falar para nós, fala aí um pouco do que você vai falar, por quê? Como você já é uma terapeuta, né, holística, que baseia esse conhecimento na anatomia sutil, né, do nosso corpo, que são os chakras, nas limpezas de chakra, enfim. Então, vamos fazer uma abordagem inicialmente, assim, né, quem é a Carol, onde você nasceu, como que é e como que foi para você chegar até aqui, até esse trabalho que você faz hoje. Vamos lá. Eu sou terapeuta, atuando como terapeuta desde 2019. Né? Então, o meu foco é o desenvolvimento humano e espiritual. Então, o meu foco de atendimento é esse. Aí, nesse foco, eu vou trazer as terapias de atendimento individual, atendimento em grupo, workshop, roda de cura, cursos, enfim, tem uma gama aí bem complexa de atividades que eu atuo. Então, eu trago os métodos da Lu, né? Principalmente a questão da limpeza de chakra profunda. Aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os chakras, né? A importância deles e tudo mais. Como que a gente pode percebê-los no nosso dia a dia. E é isso, a questão, o importante da questão energética, né? Eu foco muito na questão energética, que a gente não é só um corpo físico, né? A gente não é só matéria, sabe? Que a gente pode pegar, né? A gente tem o sutil, aquilo que é invisível aos nossos olhos. Sim. Né? Isso que é muito importante, porque não é porque a gente não vê que ele não existe e que não faz diferença nenhuma para nossa vida. Muito pelo contrário, mesmo que a gente não enxergue com esses olhos, eles estão lá e eles fazem toda a diferença na nossa vida. Com certeza. Né? E aí, antes, você nasceu onde? Aí em São Paulo. E antes de você se tornar terapeuta, o que você fazia? Como que é? Um pouquinho da Carol. Acho que todo mundo vai querer saber um pouquinho. Eu sou de São Paulo, capital, nascida, criada. Antes eu era administradora, eu cuidava do departamento financeiro. Olha. Então é aquela vida agitada, né? Tensão, enfim. Financeiro não é uma coisa simples, não, né? Mas é engraçado que eu sou formada em administração
Mas quando eu fiz a faculdade, ainda eu falava, eu vou fazer administração, mas não é isso que eu vou fazer a vida inteira. Naquela época, eu já percebia que não era aquilo. Aquilo era um caminho para um fim, Sim, né? sim. E ali eu já tive, da época da faculdade, eu já comecei a participar de palestras de física quântica, achava aquilo sensacional. Ou seja, em 2009, 2010, foi quando eu comecei a entrar no mundo quântico, começar a entender o que era aquilo, Aham, né? Eu ainda aham. estava na faculdade. E de lá para cá, eu fui trabalhando por um tempo, né? Fiz pós-graduação, enfim, tudo na parte administrativa. E como eu era financeiro, é aquela coisa, aquela agitação. Então, eu entrei muito ansiedade, crise de Ah, pânico, sim, momentos de depressão. Então, era assim, São Paulo é uma cidade agitada. sim, São Paulo, ela é um lugar que, se a gente não está vigilante, a gente se sim, bagunça com muita facilidade, é, né? Então, índice de ansiedade aqui é absurdo, índice de depressão aqui é... Na verdade, está no mundo inteiro, né? Mas São Paulo, por ser é, uma grande metrópole, é muita poluição, de todos os tipos, enfim, tudo isso influencia, né? Então, eu tive aquele momento que foi lá em 2017, 2018, que, na verdade, eu tenho ansiedade desde quando eu comecei a me cuidar, que eu comecei a perceber. O primeiro sintoma que eu percebi foi quando eu tinha 9, 10 anos ah, de nossa, ansiedade. Quando eu comecei a fazer né, uma autoanálise. sim, Eu cheguei mais ou menos ali. Então, eu sempre fui uma criança ansiosa, mas eu nunca me vi ansiosa para mim, porque eu sempre fui muito quietinha, eu nunca fui de falar muito. Então, eu era aquela pessoa introvertida, mas não significa que eu tô quietinha, eu não, né? sim, A ansiedade não é só aquela pessoa que é acelerada, muito sim, pelo com contrário, certeza. Mas o né? Porque muitas interessante é pessoas você. associam a ansiedade nesse coisa, né, de agitação, e não É. é isso aí. Não, tô falando aqui que é incrível você com 9, 10 anos já ter essa autopercepção. Que coisa incrível. Sabe como que eu percebi? Ah, Fazendo trabalho de criança interior, tudo, eu lembrei que na época eu tinha mania de pegar lápis, caneta e ficar mordendo. Os meus lápis pareciam vassoura de bruxa, sabe? sei. Porque Ah, nunca ficava inteiro, eu acabava, eu detonava, ou seja, aquilo já era um sinal, já era um indício de que estava rolando uma ansiedade ali, porque eu estava sim, descontando na boca. sim, sim, com certeza. Tampa de caneta não durava porque eu mordia. Tudo ia para a boca porque eu precisava de um movimento. Sim, sim. Ou Ah, seja, naquela época eu não sabia que isso significava ansiedade. Hoje eu sei. sim, é. E aí, então, aí a partir de quando você entendeu, né, que da administração financeira você ia fazer, né, trabalhar com esse, com outra coisa, que é isso que hoje você está fazendo, qual que foi o caminho que você percorreu para chegar até aqui? Vamos falar assim. Eu fiz curso de Douyin, eu fiz curso. Sabe aquela massagem que tinha? Não sei nem se ainda existe no shopping, que se tem em shopping. Antigamente aqui em São Paulo era em shopping, daquelas cadeirinhas que você senta Ah, e a pessoa te sim. Tipo massageia. Eu fiz massoterapia, né? isso. Sim, tá. Eu fiz eu fiz aquele curso. Enfim, mas naquela época eu pensava, eu já trabalhava, né, já era formado, aí eu pensava, poxa, não, isso, não vou parar de trabalhar com o que eu trabalho para ir fazer massagem no shopping. Aí entrou uma certa resistência da minha parte, né? Sim. Enfim, e aí essa ansiedade foi piorando, veio as crises de pânico, aí eu comecei a ter uma sensação na garganta. Aí para mim foi o estopim, Hum, porque era o meu laríngeo já sobrecarregado ao máximo. uhum. Só que o que era a sensação que eu tinha no corpo? Eu comia e achava que minha glote ia fechar. Porque dava um negócio aqui, e para mim eu falava, vou morrer sufocada. A sensação que eu tinha era que minha glote ia fechar. Ah, Então eu parei de comer. Tudo bem que eu estava super acima do peso também, né? hum, E então eu tirei tudo. Também fui na alergista, fiz teste, aí deu que eu tinha alergia de um monte de coisa. Então, parei de comer tudo que é conservante, tudo que é corante, parei com tudo. Parei uhum. com massa, parei com doce. Ou seja, resumindo, minha alimentação era fruta, legume, salada e frango. Ah, Só.
Então, eu emagreci um monte, foi assim. Uhum. E aí, só que com isso, eu fui buscar o que eu tenho que fazer para melhorar, porque aí não tá certo, eu não vou ficar indo no médico, porque aí era só médico, né? Era médico atrás de médico, era o salário na farmácia, era basicamente isso, né? Sim. Porque você começa a se entuchar de remédio. Eu falei, não é isso, tá errado. E aí eu comecei a buscar. Aí eu fui fazer uma mentoria, aí um processo de coach, né? Nesse processo de coach, eu conheci o Theta Healing. Aí com isso veio na verdade foi ao contrário. Foram barras de Axis. E aí eu achei aquilo super interessante, eu comecei a pesquisar, eu falei, o que é isso? Uhum. E aí eu pesquisando, só vinha curso para mim. Não vinha assim, vem fazer uma sessão. Não, vem fazer um curso. Aí fui lá fazer o curso. Sim. Não sabia o que era, sentei lá e fui fazer o curso. E a partir dali eu falei, nossa, que coisa mágica, coisa maravilhosa. Olha como a gente consegue se organizar de uma forma tão sutil, sem a necessidade de você ficar se drogando, né? Sim. Porque o remédio nada mais é que uma droga. Com certeza. Então, eu fui entrando nisso. Aí das barras de Axis veio o Theta Healing. Junto com o Theta Healing veio a terapia multidimensional, que hoje eu sou formadora, então além de atender, eu também dou o curso da terapia multidimensional, né? Os processos foram vindo, né? Vieram Reiki, floral de Bach, mesa quântica, desprogramação neurobiológica. Eu posso ficar aqui fazendo uma relação de tudo que eu já fiz, de tudo que eu tenho de curso. E aonde eu culminei com tudo isso, eu vendo todo esse processo, falei assim, gente, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer. Porque eu não quero que as pessoas cheguem onde eu cheguei. Fala assim, eu preciso estar desesperada para saber que não é bem por aí. Né? Eu consigo me manter equilibrada de outras formas. Né? Não estou falando que eu não preciso mais ir no médico, não preciso mais tomar remédio. Não é isso. Claro. Mas a gente tem dois pontos. A gente tem o corpo físico, que a gente tem que cuidar, e a gente tem o corpo sutil, o nosso corpo energético, que a gente também tem que cuidar. Né? Porque é aquilo, se eu cuido do corpo físico, por exemplo, tem pessoas que têm cistite toda hora. O que é cistite? Inflamação na urina lá. Sim. Toda hora. Então, se toma remédio, você cuidou do corpo. E a causa daquilo que se tá vindo toda hora, não é o corpo, tá além do corpo. Então, tem uma você razão. Tem que cuidar daquilo também. Exato, entende? Então, ali eu percebi isso. Falei assim, não, então agora eu vou começar a trabalhar com isso. É isso. E aquilo eu senti o meu coração vibrando, sabe? Assim, é isso. Ai, que legal. Assim pra isso. Sabe? Mas... Aí, a partir de 2019, eu comecei a atender. Comecei a atender e comecei a dar curso. Tá. E aí você... Em 2019 eu comecei a atender, 2020 eu comecei a dar curso. E estamos aí, seguindo. Que legal. E você... E só mais para agregar, né? Com certeza. Eu acho que cada dia mais a gente entende, né? Que a gente só sabe que nada sabe, né, Carol? Eu falo, a gente já tá engatinhando. Chegou engatinhando e vai sair daqui engatinhando, porque tem tanta coisa para aprender. É impressionante. E assim, cada vez que a gente abre algo novo, abre, né, uma possibilidade tão grande, né? De autoconhecimento, de melhorias mesmo na parte física, mental, emocional, quer dizer, eu acho que assim, quase imparável mesmo, né, essa coisa de quem busca, quem é buscador, porque se a gente se observa, a partir da hora que a gente se observa, a gente sabe assim, onde que eu vou para resolver isso, né, onde que eu vou para sair dessa roda, porque senão fica, né, o tempo inteiro. Mas aí você falou dentre umas aí que se você fez o curso, que me chamou a atenção. Ai, meu Deus. Multidimensional. Como que é isso? Tem tanta coisa. Assim, Pode falar. Não, eu falo assim, tem tanta coisa assim que é sensacional e que, né, com nomes
tão variados e que, na verdade, o objetivo é esse mesmo, que a gente já falou aqui, né? Mas me fala um pouquinho dessa terapia, Carol. Claro, vamos lá. A terapia multidimensional, como que funciona? Nada mais é do que... na verdade, eu sou um canal, né? Eu, enquanto terapeuta, sou um canal. A terapia, a gente trabalha pelo chakra cardíaco, né? Então, porque o nosso chakra cardíaco, ele é o nosso portal para outras dimensões. Aqui a gente está na terceira dimensão, certo? Uhum. Aí a gente vai subindo, a gente já tem a conhecimento até a 13ª dimensão. Sim. Significa que a gente acesse lá, mas a gente já tem o conhecimento Sim. que a gente chega até lá. Então, na terapia multidimensional, a gente acessa os seres da 5ª dimensão, né? E com esse acesso, eles nos auxiliam a trabalhar o nosso corpo energético. Então, vai trabalhar as nossas emoções, a nossa mente, porque cada é um corpo emocional, é um corpo mental, então é como se fossem camadas, né? Uhum. Então, a terapia multidimensional, ela vai trabalhar isso. Vai trabalhar os nossos chakras, ela vai trabalhar inconsciente coletivo, por exemplo, eu tenho na minha árvore genealógica um histórico de imigrante. Sim. Então, o imigrante sofreu um monte, sofreu fome, sofreu abuso, enfim, né? Eu carrego isso em mim, da minha ancestralidade, né? Então, na terapia multidimensional, eu consigo curar essa ancestralidade em mim para que eu não tenha a necessidade, porque a gente acaba carregando padrões, né? Que aquilo não é aquela coisa consciente, é aquela coisa inconsciente. Então, para isso, a gente consegue trabalhar para liberar toda aquela carga energética que vem vindo de gerações em gerações, né? E para que a partir de hoje a gente quebre o ciclo e comece um ciclo novo, livre dessa dor, dessa carga, né? A gente pega o que é bom, por assim dizer, e se liberta do que é ruim. É como se tivessem amarras que a gente vai desamarrando. Entendi. Né? E na forma prática, como é que você faz esse trabalho? Na prática? Na forma prática, o atendimento tanto pode ser presencial como pode ser online. Né? Então, o atendimento online é assim, que nem a gente está aqui no Zoom, eu faço um atendimento da mesma forma. Eu vou guiar uma meditação. Então, eu vou te guiar numa meditação, vou te ancorar. Por que eu ancorar? Porque a gente tem que ter as nossas forças da Terra, tá? Então, eu vou te ancorar nas forças da Terra, te levando nessa meditação. Vou te conectar com o seu mentor, seu guia espiritual, seu anjo da guarda, né? Cada um chama de um nome. Sim. Né? A gente conecta com esse ser e a partir daí a gente conecta com o seu chakra cardíaco, com o seu coração. Tá? Por quê? Porque ali mora, é que a gente sempre fala, né, entre razão e emoção, o nosso coração tem um neurônio, assim como o nosso cérebro. Né? Então a gente trabalha pelo coração. Aí eu faço essa meditação, eu te levo para uma meditação. Enquanto isso, você vai ficar relaxando nessa meditação que eu fiz. E enquanto está acontecendo essa meditação com você, esses seres que me acompanham, eu tenho uma equipe multidimensional, ela é multidisciplinar, enfim. Ela vai trabalhar com você. Vai trabalhar o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo etérico, a sua criança ferida, a sua autoestima, enfim, o seu amor próprio. A gente vai trabalhando conforme o que tiver naquele momento, se eu estiver precisando, e tiver ao alcance. Lembrando que é uma terapia que respeita o livre-arbítrio. Né? Então, eu não vou fazer, não vai acontecer nada que você não queira. É tudo consciente, né? Cada um fazendo a sua parte, mas consciente.
Exatamente. Então, basicamente, para você que está recebendo, você vai fazer uma meditação e um relaxamento. Enquanto você está naquele relaxamento, a minha equipe que me acompanha está te trabalhando. Para quem não entende, ou para quem conhece outras técnicas, o Reiki, a gente não está ali impondo as mãos e fazendo uma transmissão de energia via as mãos? Sim. É como se fosse isso, só que é com seres que a gente não tá vendo. Você não tá vendo a mão ali sobre você. Entendi. Mas existem mãozinhas ali te trabalhando. Ah, é super legal. E nesse método Gamache, né? Qual que é o que você usa mais? Qual que você vê, assim, né, na sua experiência, o resultado desse trabalho? Como que é que você faz? Eu trabalho muito com a limpeza profunda de chakras, que eu recomendo para todo mundo, sem exceção, porque é muito importante, porque os chakras, eles estão ligados às nossas glândulas principais, né? Então, por exemplo, nós temos 7 chakras principais, né? Que eles circulam na base da coluna, né? Então, ele vem da base da coluna ao topo da cabeça. São os 7 principais. Sim. Que a gente tem muito mais do que 7 chakras, né? Então, vamos lá. O que são chakras? Os chakras vem do sânscrito, que significa roda. Então, são vórtices de energia que circulam, né? Nessa linha da nossa coluna. E aí, os chakras, para a gente entender, eles são como órgãos sutis, são órgãos que estão no nosso corpo sutil, né? E eles são ligados às nossas glândulas físicas. Por exemplo, o chakra base, né? Ele fica na base da coluna. Ele é o que recebe aquele primeiro boom de energia, né? Quando a gente recebe energia, nosso pé tá grudadinho no chão, graças à energia telúrica. Quem dá a gravidade é a energia telúrica, né? Então, a gente recebe essa energia, ela circula mais ou menos até o joelho, e do joelho para cima ela vai subindo e vai mudando de novo, né? Então, esse primeiro chakra, que é o básico, ele está ligado às nossas suprarrenal, né? Aí essa energia ela vai subindo, vem para o nosso segundo chakra. Qual que é o nosso segundo chakra? Conhecido como chakra sexual. Ele trabalha os nossos relacionamentos, ele está ligado aos ovários, aos testículos, né? A gente está falando desse movimento. Aí essa energia vai subindo, ela vem para o nosso plexo solar. Quem é o plexo? Ele está tipo uns 3, 4 dedos acima do nosso umbigo. O nosso plexo, ele está ligado ao pâncreas, ao sistema digestivo. Né? Eu só estou falando os órgãos, tá? Depois eu volto e vou falando um pouquinho de cada um. Aí a gente vem para o cardíaco, né? Cardíaco, coração, está ligado ao timo, à glândula timo. Né? Aí já continua subindo, vem para nossa garganta. O que a gente tem aqui na garganta? Tireoide, paratireoide. Então, esse chakra está ligado a essa glândula. Subindo, a gente vem para o famoso terceiro olho, né? Esse chakra frontal, ele está ligado ao nosso hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula que fica aqui na base do cérebro. E, por fim, o nosso coronário. Quem que está ligado aqui? Está ligado ao nosso a chakra pineal. Né? Então, cada chakra está ligado a uma glândula. Então, você vê que eles são órgãos sutis, mas eles estão ligados a órgãos físicos. Né? Então, se a gente desequilibra algo no sutil, fatalmente vai passar para o físico. Ah, sim, com certeza. Então, por que eu acho que eu recomendo para todo mundo fazer a limpeza? Por exemplo, eu estou em São Paulo, uma cidade super poluída. Sim. Por mais que eu esteja falando de algo sutil, ele ele aglutina essa poluição. Sim. Né? E aí, esse é um exemplo. Tem outras coisas que também suja e desestabiliza os nossos chakras. Vai aglutinando, o que a gente falou? Que o chakra é uma roda, né? Não vem lá do sânscrito que significa roda, ou seja, é um vórtice que gira, e está ali girando. Então, ele tem que ter um movimento.
Então, se ele suja, ele estava girando lá 1000 rotações. Aí ele começa a ficar 900. Aí aconteceu qualquer outra coisa que me desestabilizou, vou passar para 500. E essa rotação vai caindo, vai diminuindo. O chakra pode chegar a parar. É possível, né? Então, a gente fazendo uma limpeza, a gente consegue manter o bom funcionamento dos nossos chakras. O equilíbrio, né? O equilíbrio físico, porque é lógico que, como você falou, ele está ligado a uma glândula, né? Ele processa energias ali que faz a glândula também ter uma vitalidade, ter algo, né, que recebe na parte física, energia do chakra, não é isso? E aí eu entendi, né, que ele pode parar quando está realmente desarmonizado, né? E a importância dessa limpeza, né, como você está falando, porque... É muito importante. Aí, por exemplo, uma pessoa ansiosa, né? Eu não vou falar que eu deixei de ser ansiosa, eu ainda tenho uma lembrança aí da ansiedade, porque foram muitos anos. Imagina, né? Então, pela vida inteira, praticamente, eu construí uma ansiedade. Não vai ser do dia para a noite que eu vou desconstruir, né? Enfim, aí a gente tem os tratamentos. Você vai ter uma limpeza kundalínica também. Estou trazendo os métodos da Lu, tá? Vai ter a limpeza kundalínica. Então, você tem sessões seguidas que a gente trabalha a limpeza kundalínica. E a limpeza kundalínica ela é importante para várias coisas, porque a gente está falando da Kundalini, a gente está falando de relacionamento, lembrando que relacionamento aqui não é só o relacionamento amoroso. Todas as trocas são relacionamentos. A gente está aqui numa troca, isso é um relacionamento. Sim, é uma energia, né, que a Kundalini proporciona, né? A gente ter esses encontros, né? É isso. Exatamente. É que quando a gente fala de relacionamento, fatalmente a gente vai associar a relacionamento amoroso. Logicamente está envolvido, mas não é só isso. Sim. Né? E aí, quando a gente tem essa desarmonização, vai trazer um desequilíbrio, vai trazer uma ansiedade, ou vai trazer uma depressão, que são polaridades opostas. Sim. Né? E pode sim ter o caso da pessoa ter a ansiedade e ter a depressão. Porque chegou num nível de desarmonia tão grande que você tem um momento que você está ansiosa, porque você precisa daquela resposta, e você tem outro momento que você quer ficar amoadinho, você quer ficar quietinho, não quer sair do casulo, né? Se fecha uma ostra, né? Se fecha e não quer ir para a vida. Você tem esses altos e baixos, faz parte. Né? Então, quando a gente está fazendo uma limpeza kundalínica, a gente está trabalhando isso. A gente está trabalhando e estimulando a sua criatividade, que a criatividade está totalmente ligada à nossa kundalini. Exatamente. Então, assim, né, quando você fala dessa harmonização, porque a gente sabe que realmente no Oriente as pessoas já têm esse conhecimento e é como tomar um banho, sabe? Que precisa além de cuidar, higienizar o corpo físico, precisa higienizar, né, e cuidar do corpo etérico, desse corpo sutil, né? Então, aqui realmente é um trabalho que está sendo agora mais divulgado, as pessoas têm, né, estão tendo mais acesso e a gente entender também, né, que a segurança que um terapeuta vai passar, né, para alguém, quando deita lá numa maca, quando se predispõe a ser, né, trabalhado em pontos tão sutis, isso é muito importante também, né? Então, escolher as pessoas, observar, né, o que a pessoa tem de experiência naquilo, para que ela se predisponha, né, a fazer esse tratamento, né? Então, eu fico aqui, assim, muito tranquila, né, porque a gente sabe que esse método, né, porque eu também estudo, né, a gente sabe que ele vem de um conhecimento, ele vem de um cuidado, né, desse método, né, que a Lu Gamache colocou, está, né, com nós iniciandos, né, nesse caminho. Então, é sensacional, né, você aí em São Paulo poder fazer esse trabalho, a gente aqui em Goiânia também, cada um no seu lugar, na sua cidade, né,
E aí, você falou que você atende online. Depois nós vamos colocar aqui, né, o seu Instagram também, uma hora que vai aparecer, né, nesse nosso papo aqui. E para assim, para as pessoas te procurarem também, tudo. Mas assim, o que que você já fez, Carol, assim, que as pessoas realmente tiveram algum depoimento, ou nesse curso que você, né, que você propicia para que mais pessoas se especializem, né? Assim, o que que você vê que esse trabalho seu realmente traz para as pessoas, sabe, o bem-estar ou alegria, enfim. É, eu vou contar o primeiro caso que, falando da terapia multidimensional, o primeiro curso que eu dei, eu morava no, eu dei, era, na época eu só dava o curso presencial, e eu Uhum, dei o curso na minha casa, né? E o meu vizinho de parede tem uma netinha que nasceu prematura, a, a menina demorou para desenvolver, andar, comer, falar, foi tudo muito tardio, né? uhum, Ela teve muitos processos no nascimento dela. Ela nasceu muito pequenininha, enfim. E no dia eu dei o curso de fim de semana, um sábado e um uhum, domingo inteiro. uhum. Dei o curso, ok. Quando foi na segunda-feira, eu encontrei com ele, e aí ele contando: Nossa, eu não sei o que aconteceu esse fim de semana, mas ela começou a comer, menina, porque ela não comia nada. Era com muito custo ela comia uma sopinha, porque ela não mastigava. Começou a comer arroz e feijão, tá mastigando, nanana. Falei, ai, que interessante. Não sei o que foi. Falei assim, também nem imagino. E vizinho de Então, você parede, trabalha uma coisa e o negócio vai tão grande que atinge quem você não espera, né? que reverbera, né, Carol? Olha que Exatamente. depoimento legal, porque Como que é o enredo energético, né? A gente isso, acha que quando a gente está cuidando da nossa energia, a gente está cuidando só da gente. Não, a gente está cuidando de um enredo energético, a gente está cuidando exatamente. de uma gama de situações. É, Né? E quando você libera uma coisa. E isso foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo, chamou muito a minha atenção. Eu falei, nossa, olha que bacana. Né? Nunca eu ia imaginar uma coisa dessa. Não tava, né? mas é Então, exatamente isso, porque quando eu falo, né, que se a gente procura se cuidar, né, se trabalhar, é como a gente está acender uma vela. Essa vela é pequena, mas a luz dela vai iluminar já aquele cantinho. Se cada um, né, fizer alguma coisa por si, né, por si mesmo, vai acontecer de chegar no outro, né? Isso aí é sim, sensacional e hoje já tem conhecimento na física quântica, né? Que a nossa energia, assim, parece que ela chega até 80 quilômetros, né? Quando você pensa aqui, reverbera lá até 80 quilômetros. Já tem experiências nisso, né? Nesse do aspecto. pensamento, né? É. Então a gente sabe que nós estamos agora numa época fértil, vamos dizer, né, nesse corredor energético, voltados exatamente para autoconhecimento, para entender da anatomia do corpo sutil, né, que são essas coisas do chakra, essas experiências aí de se limpar em todas as áreas, de ir lá na nossa ancestralidade, quer dizer, trazer, né, trazer à luz, né, as crenças que a gente tem limitantes, aquilo que impede a gente de ir para frente e dar uma reorganizada nisso. Então, assim, nós estamos realmente num momento, eu falo, bem auspicioso, vamos falar assim, né? Sim, sim, Bem, sim. assim, importante, com escolhas importantes que a gente pode e deve fazer, né? Exato. E aí, né, falar aqui com você para contar esses casos, eu acho que amplia mais, sabe? Quem nos ouvir, né? Amplia mais a consciência, amplia mais a necessidade, né, de buscar esse tipo de terapia, né, de ser cuidado nesse corpo sutil, né? Que, como você falou, as pessoas não dão importância, né? Assim, pensa que não. Exato. Exato, e você vê a diferença, por exemplo, eu acompanho pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, né? E a quimioterapia judia muito, né? Muito, muito. Muita reação. Então, eu tenho gente que eu peguei já no meio do tratamento, e eu falo que a pessoa, quando tem câncer, ela tem cara, né? Porque você olha e fala assim, tá doente, Sim. né? Parece que todo mundo fica mais ou menos igual.
E aí eu comecei a fazer esse acompanhamento com essa pessoa. Em 2 meses de tratamento, você não olha mais para ele e fala assim, tá doente. Não, já voltou a ter a sua fisionomia própria, os sintomas foram diminuindo, né? Por quê? Porque além de estar cuidando do corpo físico, Sim. começou a cuidar do corpo emocional, corpo espiritual, enfim. Sim. E aí, tá? É assim, a doença é a consequência de alguma coisa. Né? Então, quando a gente cuida do corpo físico, a gente está cuidando da consequência. Sim. Quando a gente está cuidando do nosso corpo sutil, a gente está cuidando da causa. Porque tudo começa nas nossas energias. Sim. Né? Uma ansiedade não começa sozinha. Essas doenças autoimunes, né, que a gente vê por aí, fibromialgia, psoríase, enfim, tanta Sim. coisa, não começou do nada. Ela veio de algum lugar. Né? Então, por mais que eu cuide do meu corpo físico, quando aquilo apareceu, é que aquilo estourou, né? Chegou no limite. Eu sempre falo, a gente é um copo cheio d'água. Vai chegar num momento que vai cair a última aguinha, ele vai transbordar. Vai transbordar, vai acontecer alguma coisa. Né? Então, o que a gente pode fazer para esvaziar esse copo? Né? A ideia é essa, quando a gente está cuidando do nosso corpo sutil, e porque muitas vezes o que eu percebo muito, as pessoas chegarem para mim quando elas estão surtadas, por assim dizer, né? Quando já está lá no na última limite. Instância, né, praticamente. Exato, então tive uma crise de pânico que eu fui parar no hospital, fiquei internada. Estou fazendo um tratamento de uma doença mais séria, mais complicada. Então, são nessas situações, a grande maioria chega para mim nesse momento. E o que eu acho importante frisar é que não é porque eu não tenho nada que eu não preciso me cuidar. Muito pelo contrário, se eu não tenho nada fisicamente, eu quero continuar não tendo. Então, eu vou me cuidar porque eu não estou vendo a minha energia. Eu não sei o que está rolando ali. E se está rolando ali alguma coisa que vai acabar trazendo algo para mim, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, né, a gente está passando num processo agora que se fala muito, se ouve muito, da tal da expansão da consciência, né? E o que é a expansão da consciência? É a gente começar a entender que sim, a gente tem chakra, que sim, a gente tem um corpo sutil, que sim, a gente precisa se cuidar. Né? É preventivo, a expansão da consciência, né? Não é só pensar na espiritualidade, que muita gente associa à espiritualidade. Você tem o processo espiritual, óbvio, mas você tem o seu processo. E antes de qualquer coisa, é sobre você, né? Quem sou eu? Quem mora aqui dentro? Né? É exatamente isso. E a gente vai trabalhando para quê? Para você ter uma vida harmônica. Porque quando a gente está com chakras desequilibrados, quando a gente está com as nossas emoções bagunçadas, quando a gente está com o nosso mental desorganizado, a gente começa a atrair situações. Então, vai ser uma batidinha de carro, vai ser uma discussão na rua, são coisas que você chama de banal, mas poderia não ser. E esse banal pode acabar sendo complicado, porque você nunca sabe se você vai cruzar com uma pessoa violenta no seu caminho. Exatamente. É isso aí, essa expansão da consciência, ela afeta, né, vamos dizer assim, todos nós, no sentido de que quanto mais consciência eu tenho de que não estou sozinho, de que se eu me cuidar, eu vou estar cuidando, né, assim, de uma forma colaborativa com o planeta, com as pessoas, eu estarei colaborando mesmo, né, com o retorno de algo mais harmônico, né? Então, eu acho que é muito, muito, muito mesmo importante, sabe? A gente trabalhar nisso, né? Ter pessoas, quanto mais pessoas que nos ouvirem aqui, tomar essa consciência, entender que é necessário mesmo se cuidar, né? Então, eu acho que aí, assim, já vale até esse trabalho nosso aqui, né? Já vale o estudo que a gente tem, que a gente se dedica, né? Para nos capacitar, né? Porque eu acho que é um a menos. Eu falo que quando a gente tem consciência e se cuida, é um a menos, né? Para sofrer, para fazer o outro sofrer, enfim,
É isso, assim, muito... Para mim é muito visível isso, é muito palpável, né? Essa coisa da necessidade da gente se cuidar. Carol, você quer falar mais alguma coisa, assim? Porque essa conversa, eu falo, ela precisa depois continuar, logicamente, nós vamos nos encontrar, estamos aí nesse caminho, mas eu acredito que as pessoas que tiverem interesse, obviamente, pode, né, vai depois entrar em contato com você, porque é um assunto que é muito, assim... importante, mas ele tem muitos detalhes que precisam ser esclarecidos para que a pessoa, como eu falei, né, se sentir segura, né, se sentir, entender que é o momento dela procurar essa terapia e tudo. Mas, assim, você quer falar alguma coisa para as pessoas, para quem você achar importante? Sim, só falar uma questão de curiosidade, né? Fala. O que a gente chama de terapia holística, os orientais conhecem como medicina holística, né? Então, eles têm lá o tratamento com o médico convencional, que nem a gente, e com o médico holístico, né? Então, lá, como eles já têm esse conhecimento dos corpos sutis, enfim, eles têm, então eu não tô legal, eu vou no médico padrão e vou no médico holístico, e eles se cuidam dos dois lados. Né? É isso aí. Aqui a gente está trazendo essa consciência, tanto que aqui não é a medicina holística, é a terapia holística. Né? Exatamente. É basicamente a mesma coisa de lá, porém a nomenclatura não é a mesma. Então é isso, então a gente começar a trazer essa consciência de que é importante a gente olhar para esse mundo invisível. O que é esse mundo invisível, né? O que ele pode me causar, né? Porque quanto menos acesso eu tenho, mais complicações eu tenho na vida, basicamente. Com certeza. Né? Porque conforme a gente vai entendendo e a gente vai se percebendo, a gente vai se melhorando. Né? Então é isso. O que eu entendo é isso, né? Eu acho importante a gente começar a ver dessa forma. Né? Eu quero estar bem, então eu vou buscar algo para que eu permaneça bem. Isso eu acho que é o primordial. E uma coisa que eu acho assim que é muito importante que fique claro, né, para quem nos ouvir, para quem vai buscar um tipo assim de terapia, é observar se o terapeuta, qual o tipo de trabalho que ele já fez com ele mesmo, sabe? Assim, qual que é a busca que ele fez, quais os encontros, quais as curas, quais as ampliações ali que ele, né, que teve esse terapeuta, porque, né, a gente sabe, a gente não dá o que a gente não tem, né? A gente se curando, eu acho que aí já é o caminho da possibilidade, né, de transformar outra pessoa, de curar outra pessoa, de ir no ponto certo da pessoa. Então é isso, né? Se você passou, né, porque quem com 9, 10 anos já se observou, né, eu vejo que é uma pessoa, entre aspas, assim, né, curiosa no autoconhecimento, né? E aí, nisso, a pessoa vai, no caso, vai atrás e atrás. Aí, eu também uso a metáfora o seguinte, né? Você vai tendo, assim, você tem um copo, aí você vai colocando conhecimento, você vai colocando experiências, você vai colocando os aprendizados, né? Da vida, dos estudos e tudo. Aí tem uma hora que ele transborda. Aí você fala, nossa, isso aqui já não pode mais, eu tenho que passar para frente isso, né? Então, eu vejo que assim, você é uma pessoa que está fazendo isso, né? Que está colocando na sua vida, né, esse propósito, já colocou, né, na sua vida esse propósito, um objetivo de dar o que você tem, que você considera de melhor, né? E, assim, foi um prazer, né, conversar com você. Embora você esteja longe, para mim você está muito aqui, pertinho de nós, pertinho, né? E nós vamos nos encontrar por aí. Muito, muito obrigada, Carol, né, já falei isso uma vez, mas por a gente ter batido, né, esse bate-bola aqui, essa conversa, tá bom? E a gente se encontra por aí. E muito, muito prazer e obrigada, viu?
Gratidão, estou muito feliz de estar aqui, de participar dessa troca aqui. Realmente, eu realmente gosto muito dessa coisa do ensino. Eu adoro passar para frente porque eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Com certeza. É uma Então, maravilha. sempre que eu tenho a oportunidade, além dos cursos que eu ministro, eu Ah, estou fazendo essas trocas, porque realmente é muito importante, né, a gente trocar. A sim, gente está num momento que é essencial, essencial. com E eu estou aqui certeza. muito, muito feliz de participar aqui, de entrar nessa mente holística. Então, é isso, Maravilhosa. são, Estou né? muito feliz de estar te dando o convite. Estou super, super, super contente mesmo. Eu acho que realmente você tem tudo para brilhar ainda mais. Ai, mas é isso, a gente só brilha com nossos aliados. E aí, obrigada, viu? Por essa Isso aí, parceria. E até uma hora a gente se encontra pessoalmente mesmo, tá bom? isso aí. Um beijo, um Com beijo. certeza. Até, Até. até mais. Até Tchau. mais.